Salve, salve, torcida colorada, vem com o Igor no canal do Vaga. E na Série A do Brasileirão 2026, Internacional fez a sua parte, contou com os resultados paralelos também. Botafogo e Palmeiras venceram seus jogos, o São Paulo deixou a desejar, mas é claro, não tem culpa de nada de o ano do Internacional ter sido tão triste, tão melancólico, para que fosse preciso deixar tudo para a última rodada do Brasileirão para se salvar na elite do Campeonato Nacional. Enfim, o Internacional fez a sua parte, aliviados, os jogadores falaram aqui na Zona Mista conosco e eu quero repercuti-la aqui com vocês. Os bastidores da Zona Mista após a vitória do Internacional e a permanência na Série A do Brasileirão. Te peço para deixar o like, se inscrever no canal se não está inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e comenta aqui embaixo como é que foi acompanhar essa última rodada, olhando o jogo do Inter, de olho em outras telas. Tu veio aqui no Beira-Rio? Conta pra mim como é que tava ali a emoção, a energia, o calor no meio da torcida enquanto se acompanhava nas notificações do celular os outros resultados. Quero saber, conta aqui nos comentários, por favor, porque quero trazer para vocês primeiramente o Gabriel Mercado, primeiro jogador que parou para falar conosco, falando sobre esse momento final de 2025, sobre a partida, sobre essa questão também que os jogadores acabaram vivenciando de precisarem vencer e também contar com os resultados paralelos. Enfim, como é que foi esse calor da partida nessa tarde de domingo. Ele também falou sobre o momento final dos jogadores com Abel Braga, o agradecimento a ele que, nas palavras do Gabriel Mercado, se dispôs a ajudar a salvar o Internacional. Enfim, Gabriel Mercado aí para vocês. Eu escutei em vários colegas dando Inter já rebaixado e eu sei que a situação era bem difícil. Nós sabemos que, sobre todo los últimos dos jogos contra Vasco da Gama y contra São Paulo, a gente não conseguiu competir. Não fizemos os jogos que todos nossos torcedores estavam esperando. Então, como sabíamos que ainda tínhamos vida, esos 2-3 días que tuvimos para nos recuperar, para nos recuperar, con la ayuda de Abel, que quiero agradecer de todo corazón. Ya agradecimos a él en el vestiario también por la ayuda, por acreditar, por poner su nombre, por no tener miedo a ser rebajado. Y la gente acreditó. Eu sei que às vezes falar é muito fácil, lo que temos que fazer é falar no campo, mas graças a Deus, depois de tanto sofrimento, a gente conseguiu escapar e isso sirve de aprendizado para o ano que vem, né? Que Inter é muito grande, Inter não pode estar nessa situação e eu acho que foi uma ligação para todo mundo, todos os que trabalhamos aqui no clube, atletas, staff, funcionários, diretores e de tentar sacar cosas, tirar as coisas negativas que fizemos esse ano para poder melhorar e o ano que vem ser muito melhor. E Mercado, talvez um dos campeonatos brasileiros mais disputados na última rodada dessa competição. Claro que dentro de campo vocês também sentiram que a torcida fazia cada gol que saía nos resultados paralelos obrigatórios. Queria te perguntar como é que foi sentir isso dentro de campo, sabendo que às vezes faltava um gol, como a torcida gritou para vocês, mas o quanto isso também influenciou para algo que talvez a gente não tenha visto nas últimas rodadas, que foi um pouco de confiança e de mais garra do time dentro de campo. Sim, amém, que foi muito confuso. Eu acreditava que com o 1-0 para nós estava tudo certo. Aí o Chino foi pegar uma bola fora e começamos a escutar um pouco de barulho fora, mas também entre nós falamos que queríamos ficar fora de lo que estava acontecendo, que nós tínhamos que ganhar. Depois os outros resultados iam acontecer ou não, mas nós fazer nossa parte. E acá depois começamos a escutar que tínhamos que fazer mais um, mas aí também é falar para os companheiros não perder a cabeça, porque não podíamos tomar um gol e aí vai ficar tudo muito mais difícil. Mas no final, graças a Deus, Alan fez o segundo, o Carbonero fez o terceiro. Não podia ser outra maneira, tomando gol, sofrendo até o final. Mas no final, graças a Deus, deu tudo certo. E o Sérgio Rocher, que acabou antecipando a sua volta aos gramados, falou como foi jogar no sacrifício. Inclusive o próprio colega Jason Lisboa, que fez as perguntas para o Rocher, citou ali a mão dele que estava muito inchada, né? Ele que acabou tendo esse problema no início do ano, precisou operar e aí tirou os pinos, tirou as placas da mão esquerda, mas teve que realmente jogar no sacrifício, antecipar a sua volta. Ele falou como é que foi atuar com essa dificuldade na mão, e ele também falou sobre Abel Braga, o agradecimento do grupo, como foi trabalhar com ele, se já o conhecia também antes
de trabalhar com ele nessa reta final. Enfim, as palavras do goleiro Sérgio Rocher. Foi para você jogar no sacrifício. Olhei agora para a tua mão esquerda, o local da cirurgia chega a estar ainda inchado, né? Como é que foi para você, sem condições, ter que voltar para essa reta final? Não, lógico que não voltei em um momento que eu me sentia cómodo. Voltei com dores, voltei sem treinar, mas a vezes as coisas acontecem assim. É inacreditável tudo o que aconteceu na última semana com os goleiros. Parecia que qualquer coisa a gente lastimava, tanto no treino como no jogo. E nada, quando tuve que voltar, a gente se sentou, falou naquele momento com Ramon, com Emiliano, e eles acreditaram em mim. Eu pensava isso, que eles acreditavam, mesmo sabendo que não estava bem fisicamente, que estava sem rodaje, e eles acreditaram, e eu sempre vou estar para sumar. Eu não queria atrapalhar. Lógico que uno quiere estar bem 100%, pero nada, eu di meu máximo, mesmo tendo errores, mas eu sempre fui assim. Quando a gente me precisa, se tenho que jogar com uma mão, com um pé, eu vou jogar igual. E nada, é um mérito do grupo que saiu numa situação muito difícil, que ninguém imaginava chegar e ninguém sabe o peso que a gente tinha. E hoje saímos a jogar como homens e a verdade que ficou demonstrado no campo. Conhecia Abel Braga ou não? Não, conhecia de nome, um gigante aqui dentro desta instituição, um cara que ganhou muitas coisas, e a verdade que quando chegou ele, já na primeira palestra, deu para ver o que ele era como pessoa e como imagem para o Inter. E nada, agradecemos a ele ter aceitado esse convite para estar no último jogo, e graças a Deus deu tudo certo. E o Bruno Gomes, que também não poupou para falar de Abel Braga, agradecimento ao grupo também, destacando a união dos jogadores nessa reta final para tirar o Inter dessa situação. E eu tive a oportunidade de perguntar a ele como é que foi essa análise do grupo de jogadores após a partida, do porquê que as coisas não conseguiram se encaminhar para o Internacional em 2025. Ele também falou sobre a projeção para 2026. Foi um momento muito difícil, tinha que ter muito mental. E a gente ficou firme, todo mundo. O Abel ajudou muita gente, a gente também se juntou com os jogadores. E é isso, a gente teve que continuar firme, a gente sabia a camisa que a gente estava vestindo, não tinha nenhum momento que era o nosso medo de acabar se desesperando indo atrás da vitória. Como eu disse, a gente foi para o intervalo com 0-0, então uma dessas vezes tu quer ir para o segundo tempo, pode acabar indo de qualquer forma, e era perigoso, porque numa dessas tu sai, tu toma um gol e a tua chance cai. Então é isso, cara, a gente teve que ter muito mental. Foi um ano difícil, eu falo por mim, eu acho que eu passei um ano foi um ano muito diferente para mim. Eu vim de uma lesão, depois eu consegui performar, coisa que não é tão normal quanto a lesão. Então eu fico muito agradecido a todo mundo que me ajudou por ter conseguido voltar da melhor forma. E agora agradecer, a gente recuperar, porque deu tudo certo, e a gente já pensar em ano que vem, porque eu acho que a gente tem que brigar nisso. A chegada do Abel, quanto ela foi fundamental para que vocês voltassem a acreditar? Cara, como eu disse, o Abel ele é uma figura dentro do futebol muito importante. Eu acho que ter ele do lado assim, mas não só por ele, também como pessoa, ele ajudou muita gente. Ele é um cara que eu já tinha pego ele no Vasco, então eu sabia desse carinho que ele tinha com os jogadores. Eu, como eu fosse um pai, então um cara que tem um carinho, ele abraçou a gente no momento que a gente precisava, e a gente abraçou a ideia dele também. Então é só agradecer a ele, o cara é ídolo aqui, e foi uma honra ter ele nesses 2 jogos. Obrigado. E Bruno, vocês falaram, imagino que agora durante pós-jogo vocês ficaram bastante tempo no vestiário conversando com o Abel. O mercado falou sobre os agradecimentos, né, que vocês fizeram a ele, e o mercado também comentou sobre a avaliação que vocês fizeram do ano. O que entre vocês, grupo de jogadores, ficou avaliado que não tenha dado tão certo assim para o Internacional em 2025, a ponto de, infelizmente, acabar brigando para não cair no Brasileirão? Cara, acho que era um ano que ninguém teria ter vivido isso. Acho que todo mundo sabe o tamanho do Inter, a gente não podia estar vivendo esse momento. É um ano que a gente tem que ver o que a gente errou. Sinceramente, me perguntou também o que estava de errado. Acho que se alguém soubesse o que era o erro, a gente teria mudado. Mas acho que agora a gente focar mais, a gente ter a tranquilidade agora, relaxar um pouco depois desse ano. Foi um ano difícil,
mas já focar para 2026, porque a gente não pode, o Inter não pode estar brigando por rebaixamento. O Inter é um time que tem que brigar lá em cima. Então acho que é isso, acho que agora talvez tenha um planejamento, ter tudo com calma e trabalhar melhor para a gente conseguir brigar por grandes coisas ano que vem. Obrigado. Bruno, teu ano foi bem difícil, né, com a questão da lesão, e eu queria entender como tu te vê agora, teu futuro é no Internacional e que lição fica pro ano que vem, pessoalmente, pro Bruno? Cara, como eu disse ali, um ano para mim foi um ano bem diferente, ninguém conta com a lesão no primeiro jogo do campeonato. E é um ano que é o normal, o que todo mundo ouvia falar e todo mundo falava para mim, o próprio médico que opera, que eles dão como perdido para um cara que volta a LCA, no máximo tu vai conseguir ali pegar um pouco de confiança, mas eles falavam que meu ano mesmo era o ano de 2026. Mas eu trabalhei para isso, acho que junto com a minha família, eu trabalhei em silêncio, fiz o máximo que eu pude, porque eu ainda pensava nesse ano, eu queria voltar e ajudar o Inter. Então eu fico muito feliz, agradecer muito a Deus pelo ano que eu vivi. No final eu não contava que eu ia voltar a performar assim. É um ano que eu acabei não tendo lesão, do tempo parado, acho que é um pouco normal ter uma lesão. Mas enfim, agradeço muito a Deus por ter voltado bem, ter voltado no meu melhor e ter ajudado o Inter, que é o mais importante no meio disso tudo. E agora é o foco 2026, como eu disse, acho que a gente tem que ver as coisas melhor em 2026, que a gente tem que brigar por grandes coisas. Obrigado, Bruno. E o 10 e faixa do Internacional, Alan Patrick, que marcou o segundo gol de pênalti, falou sobre como foi marcar esse pênalti histórico para o Internacional e aí ajudar o clube a permanecer na Série A. Olha aí o Alan Patrick. O mais importante da história do Internacional? Cara, não, talvez vou processar isso, né, mas eu acho que feliz por ter tido a tranquilidade necessária para poder converter, né, um momento tenso. Já falei para os meus companheiros ali que na hora a cabeça é um turbilhão de coisas, mas consegui ter a frieza e pude concluir bem, né, dando a vantagem ali no placar e que bom, é só um sentimento de alegria, de dever cumprido e poder retribuir, né, pro torcedor, então fico muito feliz que deu certo e agora é descansar e pensar só no próximo ano. Para isso, gurizada, o Internacional agora entra de férias, os jogadores vão aproveitar um período sem jogos para poderem descansar, espairecer a cabeça e aí retomarem os trabalhos já no mês de janeiro. Afinal de contas, o Inter inicia sua trajetória no Gauchão da próxima temporada, no dia 10 de janeiro, já tem no dia 28 do mesmo mês o Brasileirão, tem a Recopa Gaúcha, enfim, muitos compromissos no início da temporada de 2026 que não pode de forma alguma ser como foi 2025. Aquele abraço, fui!